Olá, meus amigos e meus irmãos, Deus em Cristo vos abençoe ricamente. Quero lhe convidar a participar desta aula, participar dessa mensagem, desse ensino, que você possa aprender um pouco mais e também compartilhar o teu conhecimento comigo, o nível de conhecimento, a profundidade de conhecimento, o avanço de conhecimento que você tiver na abordagem do assunto que vamos trazer agora. Bom, a propósito do que vamos dizer, quero convidá-lo para abrir a Bíblia, ou convidar-vos para abrir o vosso exemplar bíblico, o livro sagrado, a Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo de número 12. Nós vamos aprender alguma coisa acerca dos dons espirituais. Dons espirituais. A palavra ela é muito provocativa e convidativa também. Por que provocativa? Porque os dons espirituais só recebem quem for espiritual. Portanto, o homem que não for espiritual, ele não pode receber os dons espirituais. Porque os dons espirituais, ele é dado, compreendido e usado de forma espiritual. Observa o que o apóstolo Paulo diz, eu vou procurar aqui para nós lermos, o que o apóstolo Paulo diz acerca do homem natural. Certamente você já tenha ouvido ou tenha lido esta frase, este versículo, capítulo de número 2, da primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versículo de número 14, olha o que Paulo escreveu. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, letra maiúscula, Espírito de Deus, por isso letra maiúscula, porque é o Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura ou absurdo, e não pode entendê-las, porque elas são, ou seja, elas se discernem espiritualmente. Então, antes de falar dos dons espirituais, deixa eu dizer que existem outros dons, por isso a especificidade, a especificação, dons espirituais, porque existem outros dons. Talvez alguém tenha perguntado, olha, se está escrito dons espirituais, provavelmente ou eventualmente haveria os dons naturais. E sim, existem os dons naturais. Quais são os dons naturais? Um bom orador, como que eu poderia usar aqui a palavra? Um bom narrador de um texto, de um poema, de uma música, um compositor de músicas seculares, ou um escritor, um jogador de futebol, de beisebol, ou de golfe, um artista qualquer que tenha suas habilidades artísticas, ali são dons naturais, que está na pessoa, é o dom natural da pessoa. Dom de cantar, o dom de poetizar, o dom de falar, o dom de discursar, tudo isso são dons naturais, está na pessoa. Portanto, não tem nenhum poder de transformação espiritual. Ele pode transformar conceitos, ele pode trazer novos conceitos, ideias, mas ele não tem poder de transformar a vida de ninguém, de trazer ninguém à salvação. Os dons espirituais têm o objetivo de trazer as pessoas para o mundo espiritual, para a vida com Cristo. Então, os dons materiais, ou os dons naturais, eles são dons que podem agregar, podem ajudar na compreensão de coisas naturais, coisas inerentes à natureza humana. Ok? Professor de língua portuguesa, professor de geografia, professor de filosofia, sociologia, professor de teologia, enfim, esses professores, eles adquiriram habilidades através do curso acadêmico para transmitir conhecimento. Isso são dons naturais.
Agora, o homem, quando traz a palavra de Deus, quando prega a palavra de Deus, com os dons espirituais, além de ele estar narrando textos bíblicos, a palavra que sai de sua boca, em razão dele receber o Espírito de Deus e, portanto, o dom da palavra, que é o poder na palavra, a persuasão na palavra, não palavras com persuasão humanas. Paulo chegou a dizer isso, que as palavras que ele dizia não tinha persuasão, ou não eram persuasivas de forma humana, mas em demonstração de espírito e poder. Que poder? Autorização. Eu já falei algumas vezes e vou repetir quantas vezes necessárias for. A autorização. Jesus disse, eis que vos dou poder. Quando Jesus disse, eis que vos dou poder, Jesus disse, eis que vos dou autorização, autoridade, permissão, liberdade, direito para pregar, para expulsar demônios, para curar enfermos. Então, quando o pregador tem o dom espiritual, ele tem de Deus autorização para falar. Tudo que ele fala, Deus assina, Deus inspira, Deus aprova, Deus concorda e Deus faz acontecer algo mediante o que ele disse, porque há nele o dom espiritual. Tá certo? Então, porque quando alguém prega, não há nenhuma mudança, não há nenhuma manifestação, os conceitos permanecem, a vida não recebe nenhum tipo de manifestação de Deus no sentido de impactar, transformar, converter, mudar aquela vida. A oração que se faz não se manifesta cura, Satanás não se intimida, não sai daquela vida, a opressão continua, os enfermos continuam doentes, as opressões, as perturbações não saem, elas resistem às palavras daquele homem, porque são palavras persuasivas materialmente. Então são coisas naturais que não amedronta o espírito, não expulsa a enfermidade. Mas quando é uma palavra poderosa, inspirada, pois é uma palavra que tem o dom, a palavra de uma pessoa que tem os dons da palavra, o dom da cura, o dom da profecia, o dom do discernimento. Então, essas pessoas, elas são usadas pelo Espírito Santo. E nós trouxemos aí 7 lições importantes, e é importante também que você procure olhar aí no YouTube, procure as 7 lições que eu deixei. Aliás, se inscreva no canal. Vai ser uma bênção você se inscrevendo no nosso canal. Primeiro que vai alavancar, vai nos dar condições de alcançar mais vidas. E segundo, vocês vão aprender. Ou vice-versa, talvez pode colocar o aprendizado como primordial e alavancar como um segundo plano. Não há nenhum problema. O que eu quero dizer é que nós estamos aprendendo acerca do Espírito Santo. Então, os dons espirituais, preocupação do apóstolo Paulo com relação aos dons espirituais. Vamos à leitura. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. Capítulo 12, a primeira carta que ele enviou aos crentes de Corinto. Por isso a palavra Coríntios. Coríntios são os habitantes da cidade de Corinto, ok? Então a primeira carta que ele escreveu, no capítulo 12, ele disse: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. O que significa ignorante? Ignorante significa ausência de conhecimento. Então, quando a pessoa é ignorante, quando a pessoa é leiga acerca de determinado assunto, ela não tem conhecimento daquele assunto. Ela não tem condições de abordar, de lidar com aquele assunto, pois ela não conhece. E Paulo, quando começa a falar ou escrever acerca dos dons espirituais, certamente recebeu informações da ignorância do povo relacionada aos dons espirituais. Paulo imediatamente escreve a eles dizendo: olha, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos dons espirituais, ou desinformados acerca dos dons espirituais. Versículo 2.
Vós bem sabeis que quando éreis gentios, a palavra gentio aqui significa pecador, tá certo? Porque gentio era uma expressão ou uma associação à condição pecaminosa do homem. No Antigo Testamento, quando lemos algumas palavras voltadas a esta questão de gentios, estava relacionando-se a pessoas não judaicas, ok? Quem não era judeu era gentio. Por quê? Porque a religião que se iniciou foi a religião judaica. Portanto, quem não era judeu era considerado como gentio, como pecador. Embora os judeus também pecassem, mas era só para diferenciar um povo do outro e o objetivo de Deus alcançar esses povos gentios, esses pecadores, tá certo? Então quando Paulo faz menção, até porque Paulo também, ele é da linhagem do povo hebreu, certo? Ele é da linhagem dos benjamitas, ok? Ele é benjamita, ele é da linhagem de Benjamim. Então quando ele escreveu o versículo 2, vós bem sabeis que quando éreis gentios, deixáveis levar-vos aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. O que é que Paulo está dizendo aos cristãos que agora já não são mais gentios, agora são convertidos e arrependidos e redimidos? A remissão do pecado se vê através do arrependimento. Então esses cristãos que antes eram gentios, eram pecadores, praticantes do pecado, e agora redimidos, lavados, transformados pelo poder da palavra de Deus e do Espírito Santo e lavados pelo sangue de Jesus, dado a morte e ressurreição de Cristo na cruz. Então, estes homens, esses cristãos que éreis pecadores, porém não convertidos, eles deixaram-se levar aos ídolos mudos, aos deuses mitológicos, conforme eram guiados por deuses mitológicos. Então eles criam na mitologia e não criam no Cristo de Deus. Mas a partir do momento que eles se converteram a Cristo e receberam o Espírito Santo, quando creram, Paulo diz o seguinte no versículo 3, portanto vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz Jesus, é anátema. Por que naquela época usavam-se esse termo? Inclusive muitos judeus, até hoje, alguns judeus ainda definem Jesus, o que sofreu, Jesus o sofredor, o que morreu e agora ressuscitou, mas para os judeus não existe essa ideia de ressurreição. Só que a prova por A mais B que sim, existe a ideia de ressurreição, que Lázaro ressuscitou. E muitos judeus creram em Jesus quando viram Lázaro sendo ressuscitado após 4 dias. Então aquela manifestação do poder de Deus, ela quebrou o paradigma que circulava entre os judeus, que não havia ressurreição. Por isso, quando falaram para Jesus que Lázaro estava doente e que, portanto, estava prestes a morrer, Jesus disse, não se preocupe, porque aquela doença não é para a morte, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Mas ele morreu. Qual o objetivo da morte de Lázaro? Era exatamente esse. O objetivo da morte de Lázaro é para que a palavra de Deus convertesse corações incrédulos dos judeus que não criam em ressurreição. Então, depois de 4 dias, Jesus ressuscita Lázaro. Aquilo foi realmente uma bomba no meio dos judeus. Não por acaso estava cheio o espaço, a casa de Lázaro, né? Sua irmã Maria e Marta estavam sendo recepcionadas, acolhidas pelos judeus ali, que estavam consternados pela morte de Lázaro. Mas ali eu vejo como, entre aspas, uma arapuca que Deus armou. Para quê? Para que todo judeu se unisse ali no propósito de consolar Marta e Maria, dado a morte de Lázaro, e viram uma
acontecimento inusitado. Qual? Lázaro ser ressuscitado. Diante de olhos judeus, olhos incrédulos, céticos acerca da ressurreição, aí Jesus ressuscita Lázaro. E muitos creram nele, muitos, nem todos, ainda Lázaro sendo ressuscitado, nem todos creram nele. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, o foco de pegar, prender e matar já não era mais Jesus. Pois antes da ressurreição de Lázaro, portanto antes da morte e ressurreição de Lázaro, Jesus era perseguido, os judeus queriam de toda forma arrumar um jeito de matá-lo. Mas quando Lázaro é ressuscitado e muitas pessoas passam a crer em Jesus e portanto segui-lo, os judeus ficaram enraivecidos, invejados e começaram a pensar, a armar formas de matar Lázaro, entendendo que Lázaro foi o culpado daquela mobilização, daquela revolução, daquela propagação, tá certo? Porque houve de fato uma grande comoção por parte dos judeus na morte de Lázaro e houve uma grande, como que eu poderia, repercussão, a palavra seria essa, uma grande repercussão em torno da ressurreição de Lázaro. E agora aquilo repercute de forma positiva a ponto de muitos crerem em Jesus. O que tornou os judeus ainda mais invejosos, porque eles tinham inveja de Jesus, pois eles tinham apenas retóricas, não havia poder em suas palavras. E Jesus tinha poder na palavra, pois a Bíblia diz assim, vamos ler aqui no capítulo 18, se não me falha a memória, deixa eu conferir, aliás, capítulo 4, capítulo 4, do Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas, exatamente isso, capítulo 4, versículo 18, diz o seguinte: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus está lendo ao pergaminho de Isaías, que Isaías havia profetizado essa narrativa. Agora Jesus simplesmente repete as palavras ditas pelo profeta Isaías. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para pregoar liberdade aos cativos, dar vistas aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. A Bíblia diz que quando todos estavam em torno ali, ouvindo Jesus ler isso, os seus olhos estavam fitos em Jesus. E ele então entregou o livro ao ministro. E todos estavam atentos, porque ali se cumpria a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor estava sobre Jesus. E Pedro, num dos seus discursos, ele diz, pois o Espírito do Senhor, assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo. Olha isso. Então o próprio Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. O próprio Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Portanto, se você quer ser um pregador, não de renome, porque essa questão de ser pregador de renome acaba criando um estrelismo e a pessoa quer aparecer mais do que a própria a presença de Deus. A pessoa se torna mais importante do que a palavra de Deus. E nenhum pregador pode ser mais importante do que a palavra de Deus. Ninguém deve ir a algum lugar porque o pregador vai. A pessoa tem que ir porque a palavra de Deus será pregada. Então, a partir do momento que você vai a um culto, você vai a um encontro, vai a um congresso, vai a uma conferência, porque um conferentista vai estar lá, porque o fulano de tal vai estar lá, o pregador vai estar lá, o cantor vai estar lá, você não está indo por causa da palavra. Se você não está indo por causa da palavra, não haverá transformação na sua vida, não haverá mudança na tua vida, não haverá milagre na tua vida, porque quem faz milagre não é o pregador, não é o cantor, não é o levita, não. Quem opera milagre, quem faz milagre acontecer, ainda é o Espírito Santo. Portanto, o pregador ele pode ser famoso, ele pode ser youtuber, ele pode ser influencer, ele pode ser o que for, presidente de convenção, de ministério, ele pode ser famoso, ele pode ser afamado, ele pode ser político, ele pode ser o que for. Se não tiver o Espírito Santo, o
que você foi buscar naquele encontro, você não vai receber. Que só pode manifestar o poder de Deus, a unção de Deus, o próprio Espírito de Deus. E aí então Paulo começa a falar acerca dos dons. Voltando. Olha isso. Ninguém pode dizer Jesus é o Senhor senão pelo Espírito Santo. O dizer Jesus é o Senhor é o mesmo que crer no senhorio de Cristo. Tem muitas pessoas que creem em Jesus como Salvador. Isso é fácil. Agora, crer em Jesus como Senhor é só pelo Espírito de Deus. Alguém procura Jesus só para ser curado, mas não quer se submeter ao senhorio do Senhor. Não quer se submeter ao senhorio de Cristo. Por quê? Porque não tem o Espírito Santo. Porque o Espírito do Senhor é que nos instrui, que nos ensina a ser submisso ao nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele foi que morreu na cruz para resgate de muito, portanto, agora Ele comprou-nos. Se Ele nos comprou, Ele é nosso Senhor. Observa que desde os tempos primórdios, desde as histórias seculares e bíblicas, os servos compravam seus senhores por determinada moeda. Os escravos eram comprados por 30 moedas e tal. Esse era o valor básico dos escravos. Mas Jesus nos comprou com seu próprio sangue. Foi um preço inexplicável, incalculável. Foi um alto preço. Tá certo? Não foi com moedas de prata nem de ouro, foi com o próprio sangue. Então, se Ele comprou, Ele nos adquiriu. Nós somos dele de papel passado, porque Ele deixou escrito. Ele deixou escrito: ninguém tira a minha vida, eu mesmo a dou para a salvação do mundo. Então Ele se deu, Ele se doou. E, portanto, se Ele se deu e se doou, Ele comprou-nos. E Ele, sendo, portanto, quem nos comprou, Ele sim é o nosso Senhor. E nós somos servos porque fomos comprados por um bom preço. E Ele nos resgatou do pecado. Ele nos trouxe do pecado para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Portanto, Ele é nosso Senhor porque nos comprou. Então, se você não tem Jesus como seu Senhor, você não tem o Espírito de Deus. Simples assim. E a partir daí, Paulo começa a dizer o seguinte: há diversidades de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então não tem essa, o dom que eu tenho não é o Espírito que me usa. Esse dom aqui é um dom diferente. Não. Todos os dons espirituais é o Espírito Santo que dá. Por isso, a palavra diz tudo. Dons espirituais. Porque são dons dados pelo Espírito Santo. E você só pode usar esses dons se você tiver o Espírito Santo. Então aprenda de novo. Se você não tem mais o Espírito Santo, e como é possível perder o Espírito Santo? Sim, a partir do momento que você perde o contato, perde a comunhão, perde a aliança que você firmou com Deus no momento da sua confissão de fé, você deixou de ter o domínio do Espírito Santo. Agora quem te domina é o espírito maligno. Isso aconteceu na vida de um rei por nome Saul. Saul, enquanto era rei e estava tentando ali fazer a vontade, ou pelo menos deveria fazer a vontade de Deus, mas ele fazia a sua própria vontade, consequência de fazer a própria vontade, levou ele a perder o Espírito Santo. Ele foi orientado por Samuel várias vezes. Samuel orientava ele a fazer a vontade de Deus, portanto ele fazia a sua própria vontade. Samuel orientava ele a fazer a vontade de Deus, ele fazia a sua própria vontade. O que aconteceu? O Espírito de Deus saiu dele. E na medida que o Espírito de Deus sai dele, entra o espírito perturbador, o espírito inquietador, o espírito diabólico, o espírito demoníaco entra em Saul. Portanto, todo homem que perde o Espírito de Deus recebe automática e simultaneamente ou automaticamente
A posterior à perda do Espírito Santo, a pessoa recebe o espírito maligno. Então aquele espírito da verdade que estava na pessoa e que Jesus prometeu no capítulo 14, que nós estudamos e trouxemos algumas lições acerca desse termo, desse texto, capítulo 14, a partir do versículo 15 ao versículo 26, que nós receberíamos esse espírito da verdade. Mas a partir do momento que você deixa de viver de acordo com a vontade de Deus, o espírito da verdade sai. E o que entra é o espírito da mentira, é o espírito do engano. Então não se engane com o cargo eclesiástico. O meu apóstolo, o meu pastor fulano de tal, o meu bispo fulano de tal, o meu... não é teu. Primeiro que não é teu. Tá certo? Ele pode ser líder de uma comunidade que você faz parte. Mas você tem que sentir propriedade exclusiva de Deus e não do homem. Confere? E se este cidadão que hoje só tem a prerrogativa de pastor, de apóstolo, de bispo, de presbítero, seja lá qual for a atribuição eclesiástica, se ele não tiver a graça de Deus, o Espírito de Deus, ele será como Saul. Saul continuou sendo rei em Israel, mas sem a graça de Deus. Saul continuou reinando em Israel, mas sem a graça de Deus. Ou seja, reinando no atropelo, reinando no susto, reinando no escuro, porque falava com Deus e Deus não respondia. Pedia para Deus enviar profetas, Deus não enviava. Tentava dormir para sonhar com alguma coisa vinda de Deus, Deus não dava sonhos para ele. Deus abandonou, Deus ignorou Saul, porque Saul perdeu a essência, que é o Espírito Santo, perdeu o contato, que é o Espírito Santo, perdeu o vínculo com Deus, que é o Espírito Santo. Portanto, se você recebeu os dons espirituais, mas por motivos de vaidade, por motivos de se corromper, de se contaminar com o pecado, com a luxúria, com a ostentação, com as fraudes, e com muitas outras práticas pecaminosas, pedofilia, homicídio, adultério, prostituição, avareza, idolatria, vanglória, orgulho, todos esses tipos de pecados, eles levam as pessoas a perderem o Espírito Santo. E portanto, se os dons são espirituais, logo você já não mantém, porque se perdeu o Espírito Santo que lhe usava através desses dons, logo você também não tem os dons espirituais. Aí alguém fala, tá, mas e a língua estranha que Deus me batizou? Perdeu, playboy. Perdeu, mané, como diz, né? Então, a partir do momento que você perde o Espírito Santo, a língua estranha que você falava e continua falando, é porque você decorou a língua. Já não é tão estranha assim. Ela não é tão estranha, porque você apenas decorou e agora, sem a graça de Deus, você continua falando línguas estranhas. Portanto, essa língua pode ser decorada, como pode ser língua do diabo também. Porque existem 3 tipos de línguas estranhas. A língua estranha, que é do céu, a língua estranha, que é o idioma, portanto, você pode falar em hebraico, aramaico, japonês, você pode falar em árabe, você pode falar qualquer outra língua. Isso, para quem não entende e não consegue traduzir, não deixa de ser estranha, tá certo? Mas existe também uma língua estranha chamada a língua do diabo. Ela é muito parecida com a língua estranha, que é a língua dos anjos. Alguém pergunta, mas qual é a língua dos anjos? Olha, se é estranha, você não pode dizer qual é. Ela é simplesmente estranha, se define como estranha. E a língua de Satanás é estranha também. Por quê? Porque Satanás também foi anjo, então ele sabe imitar a língua dos anjos. Se a pessoa não tiver interpretação, por isso o apóstolo Paulo, olha aqui o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse é tremendo. E eu vou ler para você aqui agora, tá vendo? Preste atenção. Versículo 5. E há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que é útil. Para o que é útil, olha isso.
Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Para o que é útil, eu quero trazer para você aqui uma outra passagem bíblica citada pelo apóstolo Paulo. Quer ver só? Tá, deixa eu continuar aqui e eu vou trazer para você quentinho uma informação de Deus que o apóstolo Paulo escreveu. Aí vem o versículo 8. A um, pelo Espírito, letra maiúscula, é dada a palavra da sabedoria. Ok? E a outro, pelo mesmo Espírito, letra maiúscula, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, letra maiúscula, fé. A outro, pelo mesmo Espírito, dons de curar. A outro, a operação de milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de espírito. Isso aqui é forte. Discernimento de espírito. A outros, variedade de línguas. E a outros, interpretação de línguas. Olha isso. Então, quando a pessoa fala em línguas estranhas, se for uma língua do diabo, quem tem a interpretação de língua sabe que a língua é do diabo. E se for uma língua decorada, quem tem a interpretação de língua sabe que é decorado. E quem tem essa interpretação de línguas sabe quando é língua estranha vinda dos céus. Daí vem a necessidade de na igreja ter alguém que traduz, alguém que interpreta línguas. Porque existem no púlpito pessoas que falam línguas decoradas. Não porque tem o dom. Perdeu o dom e há muito tempo não percebeu. Perdeu a graça. Porque o Espírito Santo sai da pessoa de maneira que ela não perceba. Quando ele entra na pessoa, a pessoa sente aquele calor, aquela presença, aquele fogo. Porque o Espírito Santo, ele é quente, ele é fogo, ele é tocha. Então quando ele desce queimando, ele purifica você, mas não te destrói, ele destrói o pecado que está em você. Ok? Mas quando ele sai, você se esfria, você fica indiferente a tudo e a todos quando falam da palavra de Deus. A palavra de Deus não tem mais efeito, você não sente mais prazer em orar, você não sente mais prazer em louvar a Deus, você não sente mais prazer em ler a palavra de Deus, porque o Espírito que lhe estimulava a fazer tudo isso, ele saiu de você. Agora você é um cidadão formal, um cidadão conformado, um cidadão tradicional, comportado até ao extremo, mas não tem comprometimento com a palavra de Deus, não lê a palavra de Deus, não louva a Deus, não glorifica a Deus em lugar nenhum. Gente que fica observando, ciclando, beltrano, fazendo ou não fazendo no templo e fala, aquele cidadão ali, ele não tem o Espírito Santo, eu não vejo ele dando glória a Deus, ele não precisa dar glória a Deus ali. A glória é a Deus, então ele pode glorificar em silêncio, e Deus sabe, Deus ouve. Se Deus ouve pensamento, por que não pode ouvir uma glorificação não necessariamente extravagante? Mas se alguém der um glória em voz alta, também é aceito. O que você não pode é querer avaliar alguém pelo comportamento dela, quando na verdade talvez ela esteja mais em conexão com Deus do que você mesmo. Que a religiosidade é muito aparência, faz de conta que eu sou cheio do Espírito Santo, faz de conta que eu sou pentecostal. Aliás, nós vamos trazer uma lição acerca do que é ser ou não ser pentecostal. Tá certo? Então vamos falar dos dons, bora falar dos dons. Olha aqui, versículo 11. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente é mesmo que individualmente a cada um. Por isso, individualmente, a cada um. Tá certo? Como quer. Então, quem cria critério de distribuir dons é o Espírito de Deus. É como ele quer, não é como a pessoa quer. O portador do Espírito Santo, o portador dos dons, não deve escolher que dom. Eu quero esse aqui porque esse dom aqui é o que mais está pegando por aí. Dom não pega. Não é moda, dom é necessidade. Deus dá o dom para a pessoa de acordo com a necessidade da comunidade, da região, do povo que ali está. Então Deus dá o dom para alguém usar
visando a necessidade do outro alguém. Ok? Então é isso. Você tem os dons espirituais que pensam. Você é espiritual. Se você não for espiritual, você não tem dons espirituais. Tá, mas eu não sou espiritual, então como eu tenho? Você não tem. Você pensa que tem. Lembra da passagem daquela mulher sunamita, aquela viúva? Capítulo 4 do primeiro livro, aliás, segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do primeiro versículo. Quando ela procura Eliseu e fala, olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que meu marido, teu servo, servia ao Senhor. Eis que vieram os credores e querem levar meus filhos. Aí Eliseu perguntou, o que tens em casa? Declara-me. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Então, tinha. Ela pensou que não tinha. O que eu quero dizer com isso? É que tem pessoas que pensam que não tem. Outras pensam que tem e não tem. Há aquelas que pensam que não tem e tem, que é o caso dessa viúva, que ela pensava que não tinha nada, mas tinha um pouco de azeite na botija. E você, tem ou não tem azeite na sua botija, no sentido espiritual? Você tem ou não tem os dons espirituais? Você tem ou não tem a graça de Deus? Você tem ou não tem o Espírito de Deus? Você pode falar, tenho, tá? E você usa, o Espírito de Deus se manifesta na sua vida através da palavra, através do louvor, através da oração, através do estímulo de jejuar, de orar, de ler a palavra. De alguma maneira o Espírito Santo estimula você a fazer alguma coisa? Se não, então você não tem. Então, definitivamente, você pensava que tinha e não tinha. Essa mulher pensava que não tinha, porém tinha. E você talvez pensa que tem e não tem. E muitos pregadores, muitos cantores pensam que tem, mas não tem. E esse é o problema. Pensar que tem e não tem. Aí eu vou, para nós encerrarmos essa mensagem e essa lição, eu quero, dentro desse assunto, trazer uma seguinte pergunta. Alguém fez, qual a diferença entre o crente batizado com o Espírito Santo e o não batizado com o Espírito Santo? A diferença é grande? De certa forma, sim. Ou, dependendo do contexto, né, pode não ser tão grande assim. Porque ser ou ser ou não ser cheio do Espírito Santo é uma questão um pouco, vamos dizer, relativa. Por quê? Porque quando você entregou a sua vida para Jesus de corpo, de espírito, alma e corpo, Deus colocou em você o que pertence a Ele. O quê? O seu Espírito. O Espírito de Deus agora está em você. Você aceitou a Jesus. Ótimo. Mas isso não significa dizer que você tem os dons espirituais. O Espírito que Deus colocou em você foi para lhe guiar, lhe instruir, lhe orientar, lhe ensinar, lhe ajudar a ser liberto das práticas do pecado. Agora, ser cheio do Espírito Santo já é um outro patamar. Já tem a visão de fazer com que você faça a obra de Deus. Então o Espírito Santo ele vai lhe impulsionar de forma mais direta, de forma mais ostensiva. Tá certo? E na medida em que o Espírito Santo impulsiona você, você vai e faz a obra. A pessoa tendo o Espírito Santo é uma pessoa regrada, uma pessoa disciplinada, uma pessoa temperante, como está escrito na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5. Quer ver? Olha aqui, o fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Quando você recebe o Espírito de Deus, para encerrar, estamos perto do fim dessa mensagem. Olha assim, versículo 22 do capítulo 5, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. Mas o fruto do Espírito, com letra maiúscula, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio e tal. Contra estas coisas não há lei. Não há limites, não há regras contra essas coisas.
amor, longanimidade, benignidade, bondade, amor, temperança. Isso é fruto do Espírito. Então, quando você aceita o Evangelho de Cristo, quando você se entrega a Cristo, você passa a produzir esses frutos. Tá certo? Agora, isso independe de você ter ou não a plenitude do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo. Esse aqui é o comportamento do cristão que recebe o caráter de Deus. Que o Espírito Santo é o caráter de Deus. Tá certo? Então, quando você não produz esses frutos, significa dizer que você não tem o Espírito de Deus. E se você não tem, não é que você não recebeu, você certamente perdeu por não dar valor a este Espírito que Deus colocou em você. Você ignorou. A exemplo da arca. A Bíblia faz menção à arca do concerto que estava na casa de Abinadab. Essa arca foi devolvida pelos filisteus, que eles pegaram essa arca no tempo do sacerdote Eli e tal. E ela, então, foi levada para a casa de Abinadab. Tá certo? Na verdade, foi no tempo de Eli. Isso, foi na guerra entre o povo de Israel. Eli era sacerdote, aí a arca foi tirada, a glória de Deus foi tirada do meio do povo. O fato é que essa arca ela foi devolvida. Em uma ocasião ela foi devolvida. E então foi levado para a casa de Abinadab. Abinadab ungiu os seus filhos como sacerdotes para cuidarem da arca, só que a arca ficou quase 20 anos na casa deles e nada aconteceu. A Bíblia diz que nada aconteceu. Nem um milagre. Se a arca representava a presença de Deus em 18 anos, ou quase 20 anos, nada acontecer na casa do cidadão, você imagina o quão indiferente esses homens, essa família, era com relação à presença de Deus. Assim, tem muitas pessoas que têm uma vida tão normal, tão comum, uma rotina tão igual ao que era antes, quando recebe Deus em sua casa. Ao contrário do que aconteceu com Zaqueu, que quando recebe Deus na sua casa, Jesus disse, hoje veio a salvação a esta casa. Então existe mudança, aconteceu mudança. Agora a arca está quase 20 anos, não acontece nada na casa do cidadão. E detalhe, para piorar a situação, se é que era possível piorar, e foi, quando a arca sai da casa dele, o seu filho Uzá é morto, porque intentou ou pensou, ou simulou, ou projetou pôr a mão na arca, coisa que Deus havia proibido. E ele então foi fuzilado. Ou seja, 18 ou quase 20 anos, a arca na casa do homem, nada acontece. Quando a arca sai, ele ainda perde um filho. Olha a situação. Por quê? Porque encarou com indiferença a arca de Deus. Quando a arca de Deus chega na casa de Obed-Edom, este homem deu todo o valor, reverência àquela presença, porque simbolizava a presença, representava a presença de Deus. E a Bíblia diz que em 3 meses tudo mudou na casa de Obed-Edom. Por quê? Porque ele fez o que Abinadab não fez, reverenciar a presença de Deus. Então tem pessoas que aceitam o Evangelho de Cristo, mas fica como se nada tivesse acontecido. Ela não busca conhecer Deus, ela não busca orar, ela aceitou o Evangelho, mas continua a mesma coisa. O que ela fazia, ela continua fazendo, o que ela era, ela continua sendo, ela não busca nenhuma mudança, nenhuma transformação. Aí o Espírito Santo sendo ignorado, ele sai, vai fazer o que ali? Vai ficar como um fantoche? Tá certo? Ele sai da pessoa, então a pessoa desiste do Evangelho. Algumas continuam ali as duras penas, carregando a Biblinha, de vez em quando vai a um culto, de vez em quando faz uma oraçãozinha meia boca e tal, e ele vai levando tempos ali, como no caso de Abinadab, 20 anos ignorando a presença. Tem gente que está 20, 30 anos no Evangelho, porém ignora a presença de Deus. Deus fala para ele orar, ele não ora. Deus fala para ele jejuar, ele não jejua. Deus fala para ele ler a Bíblia, ele não lê. Deus fala para ele vigiar, ele não vigia. Deus fala para obedecer, ele não obedece. Tudo que Deus fala, ele ignora. Então, ele não tem mais o Espírito de Deus. Tá certo? Aí Deus, então, manda alguém falar com este homem, mas já como forma de juízo. Não é como contato, como comunhão. Tá certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Para a gente fechar. Se você tem os dons espirituais e tem o Espírito Santo, deixe o Espírito Santo te usar.
não use o Espírito Santo. E não fica esperando Deus te usar apenas dentro de um templo onde só tem evangélicos. Não. Deixe Deus te usar com esses dons espirituais em outros lugares. Nas comunidades, nas ruas, no seu trabalho, no hospital, dê lugar. Numa oportunidade de que alguém pedir informação, pedir oração, faça isso. Mostre para a pessoa que você é um canal de bênção, não só dentro de um templo, mas em todo lugar que você for. E aí sim, o Espírito Santo vai te usar e todos verão que você é um vaso escolhido, cheio do Espírito Santo de Deus. Mas tá, aí alguém falou, mas explica, qual é a diferença de ter o Espírito Santo e ser batizado? A diferença eu já coloquei. Ter o Espírito Santo, você vai produzir frutos dignos de arrependimento e frutos do Espírito Santo, que são esses que eu disse. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, isso aqui é fruto do Espírito. Quem tem o Espírito de Deus produz esses frutos aqui. Agora, quem é cheio do Espírito de Deus, aí é de uma forma mais ostensiva, ele é a linha da frente. Ele vai onde nem todos têm coragem de ir. Ele faz o que nem todos têm coragem de fazer. Porque quem impulsiona, quem lhe encoraja é a plenitude do Espírito Santo que está sobre ele. Tá certo? Prova disso é que quando o Espírito Santo desceu sobre o povo lá em Jerusalém, a Bíblia diz que eles saíram cheios do Espírito Santo para pregar. Ou seja, o que eles não tinham coragem de fazer enquanto não eram recebidos, não receberam a plenitude do Espírito Santo, ou a virtude do Espírito Santo, a partir do momento que eles receberam, eles passaram a fazer. Talvez você está intimidado, está acovardado de fazer a vontade de Deus, porque ainda você não recebeu essa virtude, você não recebeu essa plenitude. O dia que você receber, você nunca mais será o mesmo. Você será diferente. Diferente em quê? Diferente nas atuações, diferente nos feitos. Deus vai fazer de você algo diferente do que você já era. Se você é um homem, você é uma mulher que produz o fruto do Espírito Santo por ser um cristão, comportado, disciplinado, ok. Mas quando você for cheio do Espírito Santo, além do que você está produzindo aí, você vai também pregar o Evangelho a toda a criatura, sem medo, sem temor e sem nenhum tipo de receio. Paulo disse, ai de mim, se não pregar o Evangelho. Por quê? Porque havia em Paulo a virtude da pregação. Então ele era açoitado, ele apanhava, ele ia preso, mas a palavra de Deus estava na boca dele, o Espírito de Deus impulsionava ele a pregar. Ele disse, eu estou preso, mas a palavra está solta. Então eu posso usar a palavra porque ainda não me mataram. E quando ele estava próximo de morrer, ele disse, combati o bom combate. Terminei minha carreira e guardei a fé. E agora estou pronto para receber a coroa da vida. Amém? Que Deus te abençoe.